Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra tutorial. Nós vamos ter a Sabrina, ela vai apresentar para nós um software interessante para desenvolver esquemas de planta e tal. Ela é nossa bolsista de iniciação científica. Então, com a palavra, Sabrina. Boa tarde, meu nome é Sabrina, né? Sou bolsista, como o Jorge disse. Eu curso controle e automação, né? Engenharia de controle e automação. E hoje, a pedido do professor Jorge, eu vim fazer um tutorial para vocês, né? Sobre a plataforma de desenho 3D, né? Tinkercad. Então eu vou mostrar tudo que eu aprendi no desenvolvimento da planta, né, do projeto que eu trabalho em biorefinarias, que é o de destilação em multivasos. Então vou começar aqui a compartilhar a tela. Vocês estão vendo minha tela já? Sim, estamos bem. Então, depois de criar uma conta, né, quando você entra no site da Tinkercad, você já é redirecionado diretamente para o painel, né, principal. Aí nesse painel principal você tem os seus projetos recentes, como vocês podem ver, tem alguns projetos aqui. E dentro desses projetos tem os projetos 3D, tem os projetos que são de circuitos, que a Tinkercad também oferece isso, que é de circuitos elétricos, onde você pode também programar e mexer com Arduino, tudo online. Tem os blocos de código que é para fazer animação. E tem as lições, que são lições que o Tinkercad mesmo oferece, que é aqui dentro do Tinkercad Lessons Plans, que você abrir aqui, tem algumas lições de objetos e funções do próprio Tinkercad, aí tem a duração e tudo mais. Mas voltando aqui, a gente vai falar sobre desenho, né, 3D. Aí, para você criar um novo projeto, você vem aqui em criar novo design. Aí ele vai abrir uma página aqui que é o seu trabalho. Aí aqui você pode já renomear, porque ele sempre dá um nome aleatório para o seu projeto. Então, vou colocar aqui, por exemplo, tutorial. E aí, aqui está seu espaço de trabalho. Aqui dentro tem, no canto esquerdo, tem algumas ferramentas de câmera. Aqui em cima tem as ferramentas que eu vou explicar ao decorrer, né, da tutorial. Aqui tem outras ferramentas e aqui tem como se fosse um catálogo de formas que o Tinkercad oferece para vocês. Então aqui são as formas básicas, né? Mas tem também texto e número, e tem alguns tipo templates de coisas, tipo mão, óculos, tudo já pronto, né? Para se você for usar e quiser usar um desses. Aí tem que explorar bastante aqui para achar as coisas, porque não tem como pesquisar nome de nada, assim. Mas aí tá. Aí deixa eu explicar um pouco sobre as ferramentas de câmera. Para você rotacionar a tela do seu plano de trabalho aqui, você clica com o botão direito do mouse e segure arrasta. Aí você vai estar rotacionando o plano de trabalho. Para dar zoom é com o rolinho, né, do mouse, aquele negocinho scroll do mouse, é para dar zoom. E da mesma forma também você pode usar esse quadrado aqui, nesse canto esquerdo da tela, que tem, né, escrito, né, qual visão que é qual. Então tem visão superior, frontal. Se você segura, clica nele e arrasta, você também rotaciona seu espaço de trabalho. E se você ficar com ele parado aqui, você vai ver que aparece umas partes azuis aqui. Então você clica nelas e vai te dar a visão daquela parte. Então, por exemplo, cliquei na visão frontal, me dá a visão frontal. Aí aqui, né, frontal em cima, me dá frontal em cima, e superior, e por assim adiante.
Outra forma também de você mexer aqui é, se você quiser arrastar a área, o plano de trabalho, né, por exemplo, você segura o Shift, segura o botão direito do mouse e arrasta para o lado. Então, ele vai mexendo aqui. E se porventura você ficar perdido em algum lugar aqui, não saber mais como voltar, você aperta aqui na casinha que ele vai te voltar para a visualização inicial da tela, que é essa daqui. Aí você tem mais, né, possibilidade. E aqui também tem como dar zoom, aumentar o zoom e diminuir, só que eu não recomendo porque eu acho que dá muito mais trabalho ficar clicando para aumentar e diminuir o zoom. Aqui você tem a visão ortogonal, né, do seu trabalho. Você pode clicar aqui para ter visão ortogonal, clica de novo para voltar para a visão normal, né, 3D. Essa ferramenta aqui eu vou explicar daqui a pouco, né? Então, tá. Para você colocar uma forma dentro do seu plano de trabalho, tem duas formas diferentes de fazer isso. Uma é você clica no que você quer colocar e depois você, né, arruma ela aqui, né, e clica de novo para ela aparecer. Ou então você simplesmente arrasta e quando você estiver posicionado, solta. Ela também faz a mesma coisa. Com o objeto já dentro da sua área de trabalho, se você clica nele, aparece aqui, né, a forma e aparece algumas propriedades do objeto, que todo objeto tem a cor e o orifício, mas essas propriedades de baixo, elas variam dependendo do objeto. Aqui na cor você pode escolher a cor que você quiser, inclusive pode escolher cor personalizada, então você pode escolher a cor e também pode escolher transparência, se você quiser deixar ele transparente ou sólido. Aqui no cubo, no caso do cubo, ele tem como você escolher o raio, mas não é o raio do cubo, né? É o raio da borda dele. Então aqui tá com raio 0, se eu aumentar o raio, ele vai ficando arredondado. E claro que se eu aumentar muito o raio, ele vai virar uma esfera. E aí, se eu deixar esse cubo arredondado e eu vim aqui em etapas, a etapas é como se fosse uma suavidade da borda do cubo. Então, se eu diminuo, ele vai ficando mais quadrado, assim. E se eu aumento, ele vai ficando bem suave, até que ele fica bem lisinho, quase não dá pra perceber que tem, né, que tem faces aqui. Aqui também tem como aumentar o comprimento, a largura e a altura do cubo. Um outro tipo de objeto é o Scribble, que você coloca, você segura ele, né? Da mesma forma você coloca em alguma parte do plano. E ele vai abrir uma tela aqui para você desenhar. E aí seu mouse vira um pincel. Você pode desenhar da forma que você quiser aí. Para apagar, você aperta na ferramenta de apagar. E pode apagar o seu desenho. E aqui também tem a ferramenta de desenhar como forma, que ele aparece um risco, é como se fosse um diâmetro de alguma coisa. Então você pode fazer isso também. E ali você está visualizando ele em 3D, aqui em 2D. Quando você tiver concluído, você aperta aqui em concluída, ele vai voltar para a área normal de trabalho. Aqui, como a gente pode ver, a gente está focado no Scribble. Se a gente quer colocar outra coisa como centro, né? Se você quiser focar em outra coisa, você clica nele. Ou você aperta aquele quadradinho, que é aqui. Ou você aperta a letra F, que é o atalho, né? E em todas as funções aqui, as ferramentas, todas que tem um atalho assim, aparece o atalho ali em verde, igual tá ali, F. E, enfim, acho que é uma forma fácil de achar qual que é o atalho para cada coisa. Aí, para você escrever texto em 3D também, tem uma ferramenta texto, que aí as propriedades dele tá aqui. Você apaga e escreve o que você quiser escrever. E coloca também, você pode mudar a fonte da letra. E a altura, a grossura, essas coisas assim. E também tem alguns outros objetos, né? Por exemplo, o extrusão aqui, que ele deixa você
moldar o objeto. Então, por exemplo, aqui eu consigo moldar o objeto da forma que eu quero. É uma ferramenta bem interessante, né? Quando se trata de um desenho assim. Tá. Aí, para você mover um objeto, você clica nele e arrasta. E aí ele vai mover dentro do plano e sempre vai estar no espaço que é o chão, né? Ou onde ele estiver. Porque aqui, quando você move assim, você só move no eixo X e Y. No eixo X e Y, ou Y e Z, não sei. Mas você move em 2 eixos. E aí, para você mover no outro eixo, você segura essa setinha aqui. E aí você pode mexer a altura do bloco. Desculpem, eu dei uma embolada. Mas aí, o que mais que temos aqui? Nisso da gente poder mover, a gente pode mover assim, ou então a gente pode segurar o Shift, que o movimento vai ser em uma única direção. Então, ou ele vai ser assim, ou ele vai ser assim. Não vai ser um movimento mais livre, igual é quando a gente só segura ele. Aqui, como vocês podem ver, quando eu movo o objeto, aparece aqui a quantidade que eu movi. E esse número vai ser a medida que eu coloquei aqui na minha grade. Então, quando eu venho aqui embaixo em editar grade, aparece as unidades de medida, que no caso meu aqui é milímetros, mas tem também polegadas e tem tijolos. E aqui também você pode mudar o tamanho do seu painel de trabalho, né? Do seu plano de trabalho. E aí, se eu aumentar aqui, ele vai aumentar o tamanho do plano. Então, por exemplo, aqui eu aumentei um pouco, ele aumenta o tamanho, e se você diminuir, também diminui. Você pode controlar isso daí. Para você fazer uma cópia de um objeto, caso você queira fazer uma cópia rápida de um objeto, você pode simplesmente segurar o Alt, a tecla Alt, e puxar o objeto. Então, você vai clicar e arrastar nele. Então, segura Alt, clica no objeto, arrasta nele, e ele vai fazer uma cópia. Se você tiver feito alguma coisa errada e quiser desfazer aquilo, você vem aqui em cima e aperta desfazer, ou você aperta Ctrl mais E, igual tá falando aqui. E para você refazer aquela ação, você aperta na outra setinha aí e vai refazer. Ou você simplesmente deleta, clicando na lixeira ou apertando delete no seu teclado. Aqui também temos a função de copiar e colar, que é a mesma do Ctrl+C, Ctrl+V. E tem uma função de duplicar e repetir, que no caso é o seguinte, a gente vai duplicar, e ele vai estar aqui, e se a gente andar, suponhamos que a gente anda um pouco aqui, né, uma distância X, e duplica e repete, aquela mesma distância vai andar. Então, você vai duplicar e repetir a sua última ação que você teve com o objeto. Certo? Para você redimensionar um objeto, peraí que eu só deletar isso daqui. Para você redimensionar um objeto, tem algumas formas. Nesse caso aqui, eu já tinha mostrado que podia fazer com comprimento, largura e altura aqui dentro das propriedades do objeto. Não são todos os objetos que têm isso. E aqui, nesse caso, também você pode clicar e mudar o valor, né, para um valor específico que você queira. Mas também, quando o objeto não tem isso, ou se você preferir redimensionar usando os quadradinhos aqui, né? Você pode fazer também. Que aí é o seguinte, tem algumas formas que você pode fazer isso. Você pode clicar e arrastar, e aí vai ser um redimensionamento livre. Você pode redimensionar da forma que você quiser. Você pode apertar Shift e esse redimensionamento vai ser proporcional, né? Então, ele vai manter as proporções originais do objeto. Você também pode simplesmente clicar aqui
e alterar os números aqui, ó. 23, ou se você quiser colocar algum outro número, você pode alterar aqui também. A altura, você sempre mexe aqui. Aí, da mesma forma, você pode ou clicar, ou segurar e arrastar ela. Esses quadradinhos pretos são para você redimensionar só um lado, né? Você não redimensiona tudo de uma vez. E aqui também, você redimensiona só em uma direção. Sabrina, Oi. Sabrina, tem uma pergunta. Tá, você estava modificando a dimensão ali, mexendo diretamente no teu cubo aí azul, né? Só que eu observei que enquanto você fazia isso, na forma, que é esse outro que está aberto, não era modificado automaticamente. Não, Mas ele se não eu fizer o modifica. contrário, funciona. Se eu modificar o comprimento, a largura e a altura aí onde você está, funciona lá no objeto. Funciona. A questão é que esse objeto em específico tem como você redimensionar daqui. Algum outro objeto, por exemplo, tem um objeto aqui, o cilindro. Ele não tem nenhum redimensionamento aqui. Então, depende da propriedade do objeto. Então, assim, eu recomendo redimensionar aqui sempre, porque vai ter objeto que vai ter isso daqui, vai ter objeto que não vai ter. Então, se você acostumar redimensionando só aqui, todo objeto tem, entende? Tá bom. Tá. Mas aqui, continuando, aqui também, além do redimensionamento, né, nesse quadrado aqui, você pode rotacionar o objeto em qualquer um dos eixos, né? Só depende do ângulo que você está vendo. Então, aqui, por exemplo, eu posso rotacionar tanto com a parte de dentro do círculo, quanto a parte de fora. Tá vendo? E aí eu posso rotacionar do jeito que eu quiser, ou então eu simplesmente clico aqui e coloco o ângulo que eu quero que rotaciona, por exemplo, 90 graus. Ele vai rotacionar. Agora, quando a gente redimensiona aqui, vocês podem perceber que vai aumentando de um em um. Tá vendo? 27, 26, 25, 24. Então, sempre vai aumentando de um em um. Isso é por causa do meu ajuste de grade. Então, aqui embaixo, você pode ver que tem que ajustar grade e tem 1 milímetro. Se eu colocar em outro valor, ele vai ajustar de acordo com aquele valor. Então, por exemplo, se eu colocar em 0,5, ele vai ajustar para 0,5, depois mais 0,5 ou menos, né? E também posso desligar, porque aí vai ficar bem sem ajuste nenhum. Eu prefiro usar o com ajuste, eu acho que fica mais melhor para visualizar, né? E tudo. E aí, de mais ferramenta que a gente tem, além do ajuste, né? E tudo, a gente tem as réguas, que é uma régua que você coloca aqui no plano de trabalho. Você seleciona a régua aqui, coloca ela no plano de trabalho no ponto que você quer. E aí vai estar mostrando a distância do objeto em relação àquele ponto. Isso é muito bom para quando você precisa de colocar um objeto em relação ao outro. Então, você pode colocar a régua no ponto e ver qual que é a distância que realmente está, né? Se você precisa de uma distância específica. Então, ela ajuda bastante. Para fechar a régua, é só clicar no fechar a régua aqui, e ela já fecha. Então, tem isso. Também aqui nessa mesma área aqui tem o plano de trabalho, que é para você mudar o seu plano de trabalho. Então, você clica em plano de trabalho, e aí vai aparecer esse quadrado. Você coloca ele em alguma face aqui, vai mudar. Aí, tudo que você fazer vai ser relacionado a esse plano agora. Então, se eu fazer alguma movimentação, ele vai qualquer objeto vai estar relacionado com aquele plano. Para você voltar ao plano, é só você clicar aqui de novo em plano de trabalho e clicar em espaço em branco, que ele volta o plano normal. Quando você tem muitos objetos, né, aqui
no seu plano, né, você tem duas ferramentas que podem te ajudar bastante, que são as ferramentas de bloquear a edição, que você bloqueia a edição do objeto, então você não corre o risco de você mover ele sem querer, você não pode nem mover, nem redimensionar ele. Para você desbloquear é só clicar no cadeadinho de novo. E você também tem a opção de ocultar o objeto selecionado. Você oculta, você pode ocultar quantos objetos você quiser. E aí depois é só você clicar aqui em cima em mostrar tudo, que os objetos voltam a aparecer. Para você fazer objetos mais complexos, você tem que saber selecionar mais de um objeto. Tem uma forma que é só clicar com o botão esquerdo mesmo, normal, arrastar, você está selecionando mais de um objeto. Aí você vai poder mover e redimensionar ele junto. Só que redimensionar eu acho até um pouco complicado, porque fica muito incerto, né, o tamanho. Mas depois que você só clicar em algum outro lugar, né, para desselecionar, eles estão novamente independentes. Outra forma, quando você seleciona, na verdade você pode selecionar também clicando em um objeto, segurando Shift e clicando no outro. E isso é bom porque se tiver algum objeto no meio, por exemplo, eu quero selecionar esses dois, e tem esse no meio, ele vai ficar selecionado. Então eu posso clicar Shift, clica no outro, só esses dois estão selecionados. Como é que você sabe disso? Aqui em cima está escrito Shapes, tem entre parênteses 2. Então, quer dizer que tem 2 objetos selecionados. Se você clicar Shift e selecionar um terceiro, vai estar 3. E aí, uma ferramenta que é muito importante, que a gente usa bastante, é a ferramenta agrupar. Que depois que você seleciona os objetos que você quer agrupar, você clica aqui, nessa ferramenta aqui, agrupar, eles agrupam e viram um objeto só. Então, eles têm o comportamento de um objeto só. E eles ficam todos com a mesma cor. A não ser que você queira colocar ele multicolorido, que é só clicar em cor multicolorida, né? E aí ele volta para a cor original dele, mas ele continua sendo um objeto só. Então ele se comporta como um só. E para você desagrupar, você clica no objeto, aperta desagrupar, ele volta a ser 3 objetos independentes aqui nesse caso. E isso é importante por quê? Porque quando a gente quer fazer um formato diferente, a gente pode colocar os objetos um sobreposto ao outro. Aí a gente agrupa todos e eles viram um objeto só, de um formato diferente. E aí entra também os orifícios, que a função orifício é um objeto que é um orifício, né? É só colocar aqui, a diferença é que ele está selecionado no orifício. Você coloca ele no meio de algum outro para cortar aquele objeto e você agrupa os dois e ele vai cortar o objeto. É só aí. Ele vai fazer um buraco naquele objeto e vai ficar uma forma mais complexa, né? E se você quiser desfazer aquela ação, é só desagrupar, que ele volta ao normal. E supondo que você queira que esse objeto que você criou vire um orifício, né? Que ele fure alguma outra coisa, é só você selecionar orifício. E ele vai virar um orifício. Se você quiser, né, mexer com alguma coisa dentro dele aqui, você coloca. Aí aglutina, né? Aglomera os dois. Agrupa. E aí ele vai furar o objeto. Aqui para vocês verem aqui. Ele está furado. E aí dentro também disso temos a função alinhar, que também é aqui em cima. Você seleciona 2 objetos, alinha, aqui ó, alinhar, e aí vai aparecer essas bolinhas para você escolher o alinhamento que você quer. Se você quiser que os dois fiquem um dentro do outro aqui no meio, ou, né, para ficar alinhado certinho. E aí, para sair da função alinhar, é só clicar em qualquer outro lugar do plano de trabalho. E também tem a função espelhar, que é essa daqui. E você aperta para espelhar. Você coloca qual que você quer espelhar, né? Em qual direção. E aí ele espelha a imagem, o objeto.
Aí, além disso, também temos o notas aqui, para a gente colocar notas, né? Se a gente quiser fazer algum comentário, a gente só seleciona notas, vem aqui, clica, aí você pode editar a nota, escrever alguma coisa, escrever um comentário, a nota vai estar aí. Para você diminuir ela, é só clicar nesse menuzinho. Ela vai ficar assim, para você visualizar ela, clica aqui, editar, só clicar nela de novo. E se você quiser apagar ela, é só clicar na lixeira. Então, basicamente é isso daí. Tem muita coisa além disso, não. Agora, uma coisa que também é bom saber é que você pode importar um arquivo. Então, se você já tiver um arquivo em 3D, você pode importar ele, desde que ele esteja dentro desses 3 formatos, né, que a Tinkercad oferece suporte, e tem até 25 megabytes. Também você pode exportar esse arquivo, ou seja, você pode baixar ele dentro desses formatos e enviar também para alguém, se você quiser enviar a imagem, ou se você quiser compartilhar esse projeto com alguém para a pessoa poder editar junto com você, também pode. E agora, mais de curiosidade, a gente tem também outras formas de visualizar o projeto, que é em forma de blocos do Minecraft mesmo, naquele joguinho. A gente pode visualizar o projeto dessa forma. E aí ele vai ficar em forma de blocos. Ou então a gente pode visualizar ele em Lego, né? Pecinha de Lego. Aí é mais de curiosidade, né? Porque a gente não vai usar muito isso em nenhuma planta, nem nada, eu acho. Mas é interessante saber também. E o Tinkercad, ele sempre salva todas as alterações. Eu acho que vocês já devem ter visto que aparece sempre aqui todas as alterações salvas quando eu mexo alguma coisa. Todas as alterações salvas. Então ele vai salvando ao longo que você vai mexendo. Mas eu sempre gosto de quando eu acabo de fazer alguma coisa, né? Eu venho aqui, entro em Tinkercad, volto pro painel, porque aí ele salva o trabalho de novo. E volto para lá. E aí é isso. Teve alguma dúvida? Aqui você pode ver também, né, os seus projetos. Muito obrigado, Sabrina, pela apresentação. E se eu quiser imprimir ou mandar a foto sem o plano de trabalho, porque o plano de trabalho é importante na hora de desenvolver a imagem, né? E aí, se eu quiser, já estou com ele pronto e não quero que apareça o plano de trabalho. Quando eu exporto, já vai sem o plano de trabalho. Quando você exporta, já vai sem um plano de trabalho. Ou então você pode vir aqui no seu painel principal, você clica no seu trabalho, e aí para você editar, você clica editar isso, ou então você espera carregar, porque ele vai mostrar a imagem do projeto inteiro. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Depende muito da internet. Tem como visualizar em 3D também. E tem como você publicar isso, né? Você coloca como público e manda o link do seu trabalho para alguém. Então você vem aqui em propriedades, aí você pode colocar o nome, aí você está aqui privacidade está privado, você pode colocar como público. E aí vai. Espera que esse negócio tá dando. Deixa eu diminuir a tela aqui, porque às vezes ele dá umas bugadinhas. Aqui. Aí você pode colocar público e você pode colocar a licença que você quer, porque aí também você pode falar se a pessoa pode comercializar ou não, e essa pessoa pode modificar, né? Enfim. Aí tem aqui toda essa questão mais jurídica, né? E aí, se você salvar as alterações, ele fica público, você envia o link para alguém. Aqui tá o link, e a pessoa consegue ver o seu trabalho. Aqui a visualização dele sem o plano de trabalho é essa. Ou então você visualiza em 3D, que a pessoa também pode visualizar em 3D aqui, mas aí ficaria assim. E o projeto que eu fiz, né, para biorefinarias foi esse daqui, né, que talvez seja um pouco mais complexo, assim, né, tem que
ir testando bem as coisas para ver o que funciona. E ficou assim, uma coisa, né, da estante. Eu usei, por ser uma coisa muito grande, eu tive que usar escala, né? Porque só tem milímetros e era em metros, então eu tive que usar escala para poder representar o desenho aqui mesmo. Você poderia mostrar ali onde que configura a escala? Não, a escala você não configura aqui. A escala eu fiz ela à mão mesmo. Ah, Eu fiz tudo à mão. tá, entendi. Não tem nada automático. Não, é. Que a escala é tijolos, milímetros e E polegadas. polegadas, é. Com milímetros até dá para. Mas não precisa. Se eu pegar as medidas com É, milímetros. eu até tentei pegar ela com milímetros, só que ela fica, como era em metros, né? Ela fica muito grande pro negócio. Fica bem Mas se ruim a eu fizer uma área visualização. de trabalho bem grande, fizer um Mas zoom, é só diminuir, dividir, né? É, eu ou escolhi dividir dividir por 10. mesmo. Aí só fez múltiplo de 10 no caso. Entendeu? O que era milímetros era em centímetros. É, tipo isso. Aí ficou bem. Eu não quer É que a visualizar. internet, dependendo da velocidade que tu está transmitindo na É, conferência, aí dá uma travadinha. dá uma lentidão. Mas é Mas, esse aqui o projeto. e dá para desligar, por exemplo, com sombra, aparece com sombra aí. Quando eu exporto, posso ficar sem sombra, no caso. Posso escolher ou não. Eu acho que sim, eu nunca tentei exportar, porque eu não conheço muito esses formatos, pelo que eu entendi, eles são formatos para quem quer fazer, por exemplo, projeto na impressora 3D, esse tipo de coisa. Então, eu não sei aonde abrir esses formatos, então eu não exportei bem, mas eu acho que tem, né, como você tirar a sombra, só não tenho certeza. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? O que vocês acharam? Primeiro, vamos avaliar o que vocês acharam do software. Manifestem esses Eu pontos. tenho pergunta. Quanto tempo tu demorou para fazer essa planta, projeto biorefinarias? Olha, eu fiz ela aos poucos, mas não demorou muito tempo. Ela parece ser muito complicada, mas não é uma coisa que. Porque ela é bem. São coisas que são bem iguais umas às outras. Então é só eu copiar e duplicar, entendeu? Então não foi tão demorado assim. Numa Mas eu fiz dessas, ela dá aos alguns poucos. detalhes. Por exemplo, ela é composta pela parte inferior de térmicas comerciais. Os desenhos estão compatíveis com Uhum. as térmicas que foram adquiridas. Elas são tudo isso daqui é em. Tá proporcional, né? Deixa eu abrir aqui para editar, deixa eu ver se ele vai carregar. Tudo isso aqui é proporcional, né? À realidade, vamos colocar assim. E foi feito assim, eu fiz a estante primeiro. Então, Essa é uma estante real, que as é, medidas foram tiradas. Ela encontra-se no maravilhoso saguão do nosso prédio azul. é. Aí aqui as estantes eu fiz separado, então eu fiz e fui duplicando, né? Cada uma. Aqui também é só aglomerei depois, né? Os pedaços. E a caixinha foi rapidinho de fazer, né? Porque ela só tem duas partes, praticamente. A única coisa que demorou mais para fazer foi os tubinhos, porque eles são bem complicados de fazer, porque não tem nada aqui que eu achei, pelo menos, que era redondinho e tinha como eu manipular, assim, moldar. Como é que tu Mas, fizeste os tubos, então? Fizeste com nossa, aquele Scribble? não, eu fiz com. Eu peguei um. Porque você tem que ver bastante aqui, porque tem várias coisas. Eu peguei um negócio que chama.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Chama mola, não sei. Agora vai ser difícil aqui de achar onde que tá esse negócio. Tem como você colocar as coisas... peguei isso aqui, ó. Peguei essas... Aí eu fiz algumas alterações aqui nas propriedades e tudo. Mas eu peguei esse tipo de coisa aqui e fui moldando e colocando aqui. Foi complicadinho de fazer. A parte que eu achei mais difícil, assim, porque de resto é bem... Quando você pega o jeito, assim, fica bem rápido de fazer, isso é bem fácil. Que é só você escrever algumas medidas e vai juntando tudo e pronto. Só tem que ter um pouquinho de criatividade em algumas coisas. Aí coloquei aqui Quando o tu close desloca para o lado a imagem, tu usa o Shift qual? Quando eu desloco pro lado, eu uso o Shift com o botão direito do mouse. E aí desloca pro lado. E rotacionar é só o botão direito, sem o Shift. O interessante é que ele tem a luz ali e faz a sombra, né? Eu acho que dá um detalhe. Fica legal, bem legal. Só que às vezes tu pode, por exemplo, se tu quiser colocar num artigo, talvez a sombra não fique legal. Não tem como desligar a sombra aí, né? Aqui não, mas igual naquele... A exportação, Oh, meu acho. Deus, calma. Naquele... na visualização 3D, quando você tem a visualização 3D do desenho, deixa eu ver se eu... Acho que esse aqui tava com visualização 3D mais rápida. Ele fica sem sombra aqui. Se não... Aí, ele fica sem sombra, tá vendo? Não, fica com uma sombrinha só. Mas é a sombra dele da visão ortogonal, então se não... É que essa sombra ali é só para dizer que tá em uma altura do chão, né? Mas de resto ele não fica com aquela sombra aqui assim. Igual fica nessa visualização, por exemplo. Não, que é legal, mas é que eu vejo assim, quando tu vai exportar a imagem, talvez, um arquivo, texto. Assim, eu posso até olhar, pesquisar um pouco para ver se tem como. Eu acredito que deve ter sim, porque, né, são só as configurações. Mas eu não sei te falar assim agora. Mas tá vendo isso aqui, ó? Foram tudo... Eu fiz uma só e fui mudando as cores. Esse aqui eu fiz. E esses tubinhos a mesma coisa. Eu fiz alguns. Fiz 2 modelos praticamente e fui mudando. Por isso que não demora tanto. Inclusive, a unidade real vai ter térmicas com cores diferentes. Sim. A maior já chegou. Já? Mas aí é isso, então. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim para perguntar também que eu possa ajudar. Agora, uma coisa interessante que eu esqueci de falar é que esse olhinho aqui, ó, é a visibilidade das notas, para ela não ficar aparecendo aqui, se você quiser simplesmente deixar ela invisível. E aí você pode, né? Acho que é só isso. Não tem mais muita coisa, não. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram fazer? Não sei se o pessoal conhecia esse programa, eu fiquei bastante impressionado com esse programa. Achei bem fácil de utilizar, bem tranquilo e muito versátil, muito poderoso. Sim. E também tem aqui a galeria, acho que é uma coisa interessante também de falar, tem uma galeria. Você entra aqui, a galeria do pessoal que fez as coisas, né, já. Então você pode também pegar um projeto da galeria e exportar e modificar ele, sabe? Então, eu acho que isso ele também é tem a bem possibilidade de bacana. fazer algumas animações, eu também vi ali. Tem, ele faz animação, ele faz também codificação, se alguém tiver precisando, tipo assim, por exemplo, você não tem um Arduino, deixa eu voltar aqui com esse negócio. Você não tem um Arduino em casa, alguma coisa do tipo, e você quer ver como é que fica seu código na prática,
Você pode pegar aqui, por exemplo, e você pega o Arduino aqui dentro do programa. Aí você tem a parte que você faz as ligações no Arduino, né, para ver se vai ficar certinho. Aí tem a protoboard, tem tudo. E tem as partes que você faz o código. Então você pode fazer o código e a ligação e ver se funciona ou não o seu código. Dá bem certinho. Eu usei esse programa muito na minha cadeira de introdução à engenharia de controle de automação, que eu não tinha pego ainda o Arduino, e aí eles precisavam de fazer, né, algumas práticas, e ele mostrou essa possibilidade pra gente. E tu sabe se é possível fazer animações, por exemplo, eu faço um objeto mecânico e tal, e associo a um código, e baseado na simulação do código, ele atualiza o desenho. Se não me engano, sim. Porque tem uma parte aqui também. Essa aqui é a parte do Arduino, tá vendo? Você faz os. Isso aqui eu tava ligando no negócio aqui todo doido. Mas aqui você puxa os fios, se você quiser, né? Colocar em algum lugar. E aí você também escolhe a cor dos fios, né? Se você quiser. Então. E aí, para você fazer o código, você escreve o código. Aí tem várias formas, né? Você pode escrever. Eu sempre gostei de escrever mais o código, né? Mas tem também código por bloco, que você pode fazer os, né, para quem tem mais dificuldade. Esse é aquela linguagem da simulação, acho que é o Scramble, coisa assim. Não sei, eu sei que essa daqui é a linguagem do Arduino mesmo. Aí você pode escolher também. Enfim, tem várias. Scratch. Scratch, isso aí, Scratch. Aí você pode olhar também que seu código tem algum erro. Aqui nesse depurador. E você pode também baixar o código, enfim, tem várias formas aqui. E depois que você codifica, você pode começar a iniciar a simulação. Ele inicia, se tiver alguma coisa, né? Tipo, se tiver com. Você precisar piscar LED aqui e tudo, você pode colocar até a cor de LED mudar. E aí você inicia a simulação, ele vai e começa a fazer aqui como se estivesse funcionando mesmo. Provavelmente. Só falta agora integrar com Python. Ele faz animação, cálculo em Python e ele é capaz de ele ter. Aí é bom aqui também, tem um tanto de coisa aqui na galeria, que é bacana. Isso aqui que eu acho que a pessoa demorou, tipo, muito tempo fazendo. Tem umas coisas aqui que parece que a pessoa, assim, se puxou demais. Mas é bem bacana, sabe? E interessante que tu pode exportar isso depois para uma impressora 3D, né? Pode. Uhum. Muitos projetos aqui as pessoas até fazem para impressora 3D, né? Para você, né? Tirar negócio. Aí tá vendo aqui, tem tem galeria de circuitos também, né? Pra você colocar as coisas. Até ver que. Deixa eu ver se tá escrito aqui alguma coisa. Simular. Aqui, ó. Você aperta simular. Deixa eu ver se a internet vai ajudar, né? Aparentemente não vai ajudar muito, não. Mas enfim, aqui tem várias funcionalidades. Agora tem até travou aqui na tela, deixa eu fechar. Enfim, aí é bom, né, dar uma explorada no site, tem muita coisa bacana para fazer. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida, curiosidade? Esse é o momento. Caso ninguém tenha dúvida, vamos agradecer aqui a Sabrina, dando uma salva de palmas para ela. Parabéns pela apresentação.
E foi Obrigada. bem didática, bem rápida, nota 10. Obrigada. Obrigada, Sabrina. Eu te agradeço. Obrigado. Nada, gente. Vou parar a gravação, então. Quem vai gostar muito disso é minha filha.